Olá, meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 57 e 58, que diz assim: Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é em vão. Quando nós olhamos para a situação do mundo que estamos vivendo hoje e as pessoas desesperadas, correndo atrás de muitas coisas e querendo soluções, respostas para suas vidas, a gente se depara com um texto como esse, em que Paulo, ao escrever à igreja aos Coríntios, ele trata sobre a questão da morte, da dificuldade, e ele pergunta: ó morte, onde está a morte? Cadê a sua vitória, morte? E aí, quando nós paramos para olhar, Paulo conclui esse texto de uma forma gloriosa e maravilhosa, meus irmãos. Ele coloca para nós, diante de tudo isso, diante dessa situação que a morte nos traz, que ela nos arremete, que ela nos coloca, ele nos dá uma palavra de esperança. Paulo diz para nós: morte, onde está, ó morte, a tua vitória? E aí ele conclui dizendo: mas graças a Deus, o nosso Pai, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a vitória, ela é em nome do Senhor Jesus. A primeira coisa que nós precisamos ter e tirar desse texto é que a vitória é garantida no Senhor. Não tem outro, não há outro, em nenhum outro há salvação. A vitória é somente em nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode nos garantir a vitória. Paulo começa o versículo 57 dizendo: mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós confiarmos em Cristo, como nós dizemos que confiamos, que acreditamos, a vitória já está garantida, meus irmãos. Não há tribulação, não há perseguição, não há situação ruim, não há vírus, não há nada nesse mundo que venha abalar a fé de um cristão, porque ele sabe que a vitória dele já está garantida em nome de Jesus. A segunda coisa que nós encontramos no texto é que a igreja deve continuar firme. Paulo fala para a igreja aos Coríntios: irmãos, permaneçam firmes, sempre constantes, inabaláveis. Não deixe que nada afete a fé de vocês. Não deixe que nada faça com que vocês desviem o olhar daquilo que é sagrado, daquilo que é divino. Deus é o nosso alvo. Se nós desviarmos os nossos olhares, como aconteceu com Pedro, quando vocês se lembram, quando Pedro saiu do barco, Jesus disse: Pedro, vem até mim, venha caminhando. E era um momento de tempestade, um momento de dificuldade. Pedro foi caminhando. Na hora que ele percebeu que ele estava longe do barco e que ele decidiu olhar para trás, desviar o seu olhar, o que aconteceu com Pedro, meus irmãos? Pedro afundou. Nos momentos de dificuldade é que nós precisamos lembrar que nosso olhar precisa estar no Senhor, o nosso Deus. Nós não podemos, meus irmãos, deixar que as coisas que estão à nossa volta, que aquilo que está passando ao nosso redor nos abale, nos desvie dos propósitos do Senhor. Precisamos colocar a nossa confiança, a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí Paulo diz para nós, que, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. E aí, por último, o vosso trabalho não é em vão. Nós não podemos parar como igreja de Cristo, meus irmãos. Nós precisamos continuar avançando, não podemos parar, porque o nosso trabalho não é para homens, não é para a igreja, não é para ninguém, é para o Senhor Jesus Cristo, e para aquele que serve a Ele, o trabalho não é em vão. Nós precisamos confiar na palavra do Senhor. Se nós nos mantivermos firmes e inabaláveis nos momentos de dificuldade, nos momentos de tormenta, nos momentos de aflição, nós saberemos, se continuamos trabalhando no Senhor, se continuamos firmes no Senhor, nosso trabalho não será em vão. Que esta seja a promessa que você guarde em seu coração. E eu fiz questão de vir aqui hoje para lembrar vocês: olha onde eu estou. Eu vim aqui para que os irmãos pudessem se lembrar que a igreja não é o templo,
A igreja não é o edifício, a igreja somos nós, a igreja sou eu e você. E se nós continuarmos acreditando que a vitória está garantida no Senhor Jesus, de que a nossa fé não pode se abalar por qualquer coisa, Deus, Ele honra o nosso trabalho, porque o nosso trabalho não será vão no Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Espero que essas palavras venham ao encontro dos irmãos. E eu quero dizer para os irmãos, fiquem tranquilos, as coisas aqui no templo estão no lugar, graças a Deus. Deus tem ouvido as orações e tem guardado também esta casa de oração. Então continue orando por nós, como seu pastor, continue orando por esta igreja, pelos idosos da nossa igreja, pelos enfermos e principalmente continue colocando em oração para que esta solução do nosso país venha o mais rápido possível, para que possamos voltar às nossas atividades normais e ver o quanto Deus ainda pode fazer no meio do seu povo. Que Deus abençoe, meus irmãos. Um abraço e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.